E aí, nesse vídeo, a gente vai falar aqui sobre os pesadelos que as empresas enfrentaram com a falta de segurança e como essa falta de segurança pode afetar negativamente a sua empresa, os seus dados e até tomar multas milionárias. Então, fica comigo, porque nesse vídeo você vai ter toda a informação, pelo menos eu vou te passar essa informação e espero que você tome a decisão correta, que é proteger a segurança da sua empresa na nuvem. Afinal, você pode até ser mandado embora ou sua empresa pagar uma multa milionária e cair em cima da sua conta, porque afinal a responsabilidade de proteção na nuvem é sua. Então, vou soltar a vinheta aí para a gente começar. E aí galera, sou o Bruno Marangoni e estou aqui com vocês para mais um vídeo no canal da Hack One para falar um pouco sobre segurança. A gente vai revelar os maiores pesadelos, né, das empresas que sofreram hackeamento dentro da nuvem, dentro de cloud computing. Não importa a nuvem, se é AWS, Azure, GCP ou CI, o que for. São empresas que tinham suas cargas de trabalho, seu ambiente, sua infraestrutura na nuvem e sofreram um hackeamento de alguma forma e teve seus dados expostos, teve seus serviços colocados para baixo e por aí vai, tá? Então são cenários de histórias reais, a gente vai revelar os segredos por trás de tudo isso, tá? Por que que foi assim? Tem dois cenários aqui que eu sei exatamente o que aconteceu e eu vou passar aqui para vocês. Então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente falar sobre segurança e mostrar de fato a importância de segurança na nuvem para vocês. Mas antes de começar, se você ainda não me segue lá no Instagram, @claudio.brunomarangoni, lá eu tiro dúvidas, lá você vai ter acesso a um pouco mais rápido comigo para aprender Cloud Computing, AWS, Azure, mercado, carreira, FinOps, segurança em cloud, a gente fala um pouco de tudo. E aqui embaixo na descrição você vai ter acesso à nossa imersão da AWS Architect Associate. Então, se você está para fazer a prova, se você quer se preparar, se você quer aprender mais sobre arquitetura em nuvem, melhores práticas, entra na imersão que vai acontecer agora, janeiro, dia 13, para começar o ano com o pé direito de verdade. Entra aqui na imersão para a gente passar limpo a régua em todo o conteúdo que é requerido para a prova e para quem vai trabalhar com cloud com a AWS. Fechou? Sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Galera, é o seguinte, para que eu possa falar aqui sobre cloud, sobre segurança em cloud, de fato, a gente precisa entender os 4 tipos principais de hackeamento que pode acontecer e levar aí ao acesso dos dados do hacker ao nosso ambiente da nuvem, tá? E o primeiro deles é o famoso ransomware, né? Que é criptografar seus dados e depois o atacante, né, o hacker, te pede ali um resgate para liberar a chave para descriptografar os seus dados. O ransomware, né, o ransomware, ele é um dos mais famosos, dos mais usados nos últimos anos, né, porque ficou fácil, de uma certa forma, tanto a exploração de acesso para que você possa ter a criptografia de fato ali dos dados e para os hackers também é algo que eles podem controlar de maneiras mais efetivas, porque ele pode conseguir o acesso à superfície da sua empresa, ele se mantém quieto, né, sem nenhum movimento durante meses, e aí quando ele já está escutando, analisando toda a infraestrutura, ele ataca. Então não é um ataque direto. Não é eu consegui o acesso agora à sua infraestrutura e eu já vou atacar. Não, eu entro, espero 2, 3, 4, às vezes 6 meses, ninguém me viu, ninguém me tirou daqui, aí ele vai lá e hackeia seus dados, tá? Esse é um dos mais comuns, mais usados, tá? Do tipo de ataque para as empresas. O segundo é programa malicioso, né? Esse aí é bem de Script Kid, né? O Script Kid é o hacker que está começando, né? Ele vai lá, cria um programa ou ele pega um programa da internet e embute ali no exe um script, manda você baixar, você baixa, você instala o programa, mas também instala
o malware, o ransomware, o script que ele colocou ali embutido, tá? Não é mais tão famoso, né, nos dias de hoje, mas ainda é bem usado. Agora, um outro ataque é o phishing, né? Ou phishing, que é basicamente uma página web maliciosa, fake, que vai te pedir os dados, vai te pedir que você clique no link, vai te pedir para você baixar um arquivo que na verdade vai ser um script, um programa malicioso. Então é um ataque às vezes de dupla camada. O phishing ainda está muito no mercado. Os antivírus têm dificuldade, os anti-spams dos servidores de e-mail também têm dificuldade de bloquear o phishing. E ele é muito comum, principalmente para pessoas mais idosas, têm dificuldade de entender que aquilo é um phishing e não uma página real. E por fim, a negação de serviço, né? A negação de serviço, o DDoS, na verdade o DOS, que é o Denial of Service, o DDoS é o Dynamic Denial of Service, é um serviço que basicamente ele busca te trazer prejuízos, né? Ele derruba o serviço da sua empresa para que ele pare de executar mesmo. Então imagina um e-commerce que fatura aí R$ 1 milhão por hora. Se você baixa, né, ataca esse serviço de e-commerce e coloca ele fora do ar por 3 horas, significa que sua empresa perdeu 3 horas, tá? Tanto negação de serviço quanto o ransomware são ataques, pessoal, que eu preciso deixar bem claro para vocês, são ataques encomendados, tá? Encomendados. Dificilmente é um hackerzinho, eu quero ganhar dinheiro em cima daquela empresa e vai lá e cria e vai tentar atacar. É difícil, tá? Negação de serviço, você precisa ter massa de ataque, né? Você precisa ter um volume grande de ataque para derrubar, por exemplo, o Magazine Luiza. Como você derruba o Magazine Luiza utilizando negação de serviço? É difícil, é muito complexo. Você precisa ter um volume grande e não é um hackerzinho que consegue fazer isso. Então, geralmente, quando acontece uma negação de serviço, tem alguém por trás grande, né? E o ransomware é a mesma coisa. O ransomware, o atacante, né, o hacker que vai tentar criptografar uma massa de dados de uma empresa, hoje em dia as empresas já têm uma maturidade pelo menos básica de segurança, tanto na nuvem quanto on-premise. Então não é mais um hacker que está aprendendo. Geralmente o cara que vai fazer um ransomware, ele vai fazer uma varredura, vai fazer um scan, vai buscar brechas. As brechas geralmente são brechas avançadas para ele conseguir acesso. E aí ele consegue, ele sabe que se ele criptografar os dados, ele vai entrar na mira da polícia depois. Então, não é para qualquer hacker. E geralmente tem uma organização, tem alguém que está financiando por trás, tá? Então, tanto o ransomware quanto a negação de serviços são para hackers de classe alta, de top nível, tá? Agora, scripts e phishing, aí geralmente é a galerinha que está aprendendo, tá? Mas isso era só para mostrar os 4 tipos de ataque. Então, ransomware, programa malicioso, phishing e negação de serviço, para vocês entenderem um overview geral. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela para trazer casos e cenários reais, tá? Para a gente falar sobre eles, para a gente debriefar sobre eles. Bom, e o primeiro caso, cenário real aqui é a Netshoes, né? A Netshoes lá em 2019 teve um grande hackeamento dos seus dados e ela foi inclusive, ela teve uma multa de 500 mil para danos morais. Foi uma das primeiras empresas brasileiras a serem exigidas no pagamento de multa para os seus clientes por ter vazado os dados. E no lógico, não foi ela que vazou, né? Isso aconteceu lá em 2017, 2018. Não foi ela, a Netshoes, que decidiu vazar os dados. Foi um hacker, um atacante, conseguiu acesso, aí conseguiu fazer a varredura, buscou informações, criptografou a base de dados e expôs todos os dados dos clientes com nome, CPF, endereço, para milhares aí de páginas na Deep Web, e isso resultou com que os clientes ficassem putos e processassem a Netshoes, que teve que pagar esses 500
R$ 1.000, tá? Basicamente, como que aconteceu, pessoal? Aqui nesse artigo aqui do Tecnoblog, é só um overview assim mais sobre a pagamento da multa, né? Sobre o vazamento de dados. Mas o que aconteceu nessa época aqui do vazamento? Para quem é mais antigo já de conhecimento de AWS, lembra das Access Keys e as Secret Access Keys, né? Então, são chaves que você consegue acessar a AWS para usar os serviços, para executar comandos, para fazer alguma coisa dentro do serviço da AWS. E a Netshoes, ela fez isso, né? Não ela, né? Um desenvolvedor interno usou a Access Key que tinha permissão um pouco mais avançada e ele chumbou essa Access Key no código do programa da Netshoes e expôs isso na internet. E aí o hacker conseguiu fazer, né, seu trabalho, achou essa Access Key e a Secret Access Key e aí obteve acesso dentro da conta da AWS da Netshoes. Essa foi uma história que foi inclusive dentro de cloud, né, dentro da AWS. A AWS não pôde fazer nada, porque se a Netshoes tinha o acesso, né, o hacker tinha acesso da conta, a AWS fica vendida, né? Tem aquele modelo de responsabilidade compartilhada, não pôde fazer nada. Então, simplesmente, esse foi um dos hackeamentos mais conhecidos no mercado brasileiro e um dos poucos aí que teve um pagamento de multa por trás, né? Principalmente foi lá nos primórdios aí da jornada das empresas para a nuvem aqui no Brasil. A Netshoes era 100% AWS nessa época, então o acontecimento foi na infraestrutura dentro da AWS. Legal? Então, qual que é a lição aqui? Nunca chumbem, né, a Access Keys dos seus desenvolvedores no código do programa. Então, incentivem eles a usar Secrets Manager, a usar outras formas de não ter o código da chave de acesso ali. E, logicamente, controlar corretamente a permissão daquela Access Key, tá? Então, esse é outro fator bem importante que você precisa implementar. Outro vazamento muito importante para a história do mercado de cloud, na verdade, foi do Dropbox lá em 2012, tá? Isso eu estou falando há anos atrás, mais de 10 anos atrás. Então, o Dropbox foi uma das primeiras empresas grandes, de grande nome, a terem uma massa de dados de contas exposta para a internet quando utilizava sua infraestrutura dentro da AWS. E o cenário foi idêntico da Netshoes, né? Eu trouxe a Netshoes porque é uma empresa brasileira, é um cenário um pouco mais recente, mas para vocês verem que, mesmo com a história, houve repetição do mesmo erro. Então, no Dropbox, o desenvolvedor deixou armazenado, né, salvo, chumbado a Access Key e a Secret Access Key no código do Dropbox. Um atacante, um hacker, conseguiu acesso ao código e viu a chave lá chumbada, salva. Ele só deu um Ctrl+C, Ctrl+V e aí ele conseguiu acesso programático na AWS e aí expôs todas as, se não me engano aqui, ó, são 68 milhões de contas de usuários que foram divulgados lá na Deep Web, na internet como um todo, tá? Isso estou falando em 2012, né? O Dropbox hoje é muito maior, tem muito mais de 68 milhões. Mas foi algo bem marcante no mercado de cloud, porque o Dropbox foi uma das pioneiras no mercado de cloud, usando a AWS, cresceu, nasceu e evoluiu dentro da nuvem, e foi um caso grande, né? Foram 68 milhões de contas de usuários expostas, vazadas, tá? Então, esse também foi um grande caso de vazamento de dados por um erro pequeno, né? Pequeno, que é chumbar o Access Key, a Secret Access Key. Hoje a gente tem outros mecanismos, outros serviços melhores para fazer isso, tem cofre de senhas, tem um monte de coisa que a gente conseguiu que esse tipo de ataque
diminuísse por terra, né? Principalmente essas empresas grandes. Essas empresas grandes não sofrem mais com esse erro de principiante hoje em dia, tá? Ah, eu gosto muito do Quora, do Reddit, porque tem cenários engraçados, hilários. Aqui a gente não tá falando de cenários de empresas grandes, mas a gente tá falando de cenários reais com empresas pequenas, né? Então a gente tem aqui o usuário, enfim, colocou aqui, ó, minha conta AWS foi hackeada como root sem comprometer a segurança e recebi uma fatura de US$ 17.000. Por que existem tantos casos de hacker na AWS? A AWS não é segura? Bom, simplesmente aqui o cenário é o hacker conseguiu descobrir a senha da conta root, do usuário root da conta da empresa, e aí não houve violação de segurança, nenhum mecanismo de segurança estava implementado, ele conseguiu acesso e aí criou lá seus ambientes, provavelmente nesse caso aqui ele deve ter criado uma máquina para fazer mineração de Bitcoin, tá? E deixou a máquina rodando. É até um jeito fácil da empresa não prestar tanta atenção, porque você vai lá, cria uma maquininha simples, deixa lá exposta para a internet, coloca numa região que não é a região padrão do usuário e fica lá tranquilo, não fica mexendo muito, porque aí talvez passe despercebido pelo administrador da conta da AWS. Nesse caso, não foi, tá? Então, para esses cenários aqui, ó, é algo baixo, pequeno, simples, mas foi hackeado, né? Então, tem cenários e cenários. A gente tem outro caso aqui embaixo, ó. Minha conta AWS foi hackeada e tem uma fatura de US$ 50.000, tá? Eu uso a AWS, né, Popular Site, tá? Enfim, ele explica aqui um pouquinho o cenário, tá? Mas aqui é o mesmo caso. O hacker conseguiu acesso à conta da AWS do usuário, às vezes por phishing, às vezes por até a máquina está sendo monitorada, às vezes por era uma senha fácil, fraca, não tinha multifactor authentication, ele conseguiu acesso e aí cria seus recursos lá. E até o cliente identificar, ele geralmente vai ver no mês seguinte, na hora da fatura, ou depois de 2 meses, 3 meses, enfim, ele vai entender que aquilo ali está sendo foi hackeado por alguém e tem recursos que não foi ele que criou, tá? E aí, o que você pode fazer nesse caso, né? Enfim, ou paga ou chora para a AWS e comprova que você foi hackeado de fato, tá? É um outro cenário. E nesse site aqui da Bluebird, a gente tem os cenários mais icônicos, os top cases de brechas de segurança que tivemos na nuvem. Yahoo 2013 e 2014, eles tiveram um breach, né, uma exposição massiva de dados que teve 3 bilhões de contas de usuários que foram expostas para a internet. Dados como nome, endereço de e-mail, número de telefone, as questões de segurança para senha. Então, foi algo bem massivo. A gente está falando de 3 bilhões de contas de usuário. A Microsoft também, né? A Microsoft, por mais que ela tem boa segurança, trabalha com time de segurança, mas aconteceu também com ela. Teve um ataque de exposição de logins de conta também. E eles tiveram aí basicamente o mesmo problema do Yahoo lá em 2013. A Target, né, para quem conhece, é uma empresa americana, também teve uma exposição de dados. Você vê que a grande maioria dos ataques, né, os mais icônicos, foram na exposição de dados. Eles vão direto no banco de dados de usuários, e aí esses bancos podem ser até o Active Directory, né, que pode estar ali fácil de ataque. E o grande ponto da Target é que eles conseguiram não só a informação do usuário, mas a parte de cartões de créditos e débitos. Então também foi bem crítica essa exposição de dados que a Target sofreu, tá? E ela teve que pagar ali mais de 18 milhões de dólares de danos morais. Twitter, recentemente, em 2019, também teve lá 333 milhões de contas expostas. Facebook também em 2019, com 29 milhões de contas. LinkedIn em 2012, ainda não era da Microsoft,
também teve lá 167 milhões de contas expostas. O Dropbox, que é o cenário que a gente viu antes. A Uber em 2016, né, que era a Uber só era feita de desenvolvedor, então o que aconteceu? Access key chumbada no código, o hacker teve acesso a 57 milhões de conta dos usuários. O Marriott International, que é um grupo de hotéis, também teve um ataque de contas, né, expostas pela internet, com mais de 500 milhões de clientes. Equifax e a Capital One, né? Capital One é um banco de investimentos dentro dos Estados Unidos, também teve mais de 100 milhões de clientes expostos na internet, tá? Além do iCloud, que, enfim, teve vários problemas, né? Esse aqui foi um dos maiores que eles tiveram, porque envolveu celebridades, né? Envolveu as celebridades do mundo, né? Principalmente americana, e aí teve imagens e vídeos expostos, né, na internet, inclusive, para quem é mais antigo aqui, lembra, teve bastante vídeo para maiores de 18 da Paris Hilton nesse incidente aqui do iCloud. Bom, então é isso, galera. Eu quis trazer aqui para vocês esses cenários, né? Cenários reais de vazamento de dados e mostrar que isso é um pesadelo. Imagina os times de TI, de segurança, de cloud, nesses dias que aconteceram esses vazamentos. Isso pode se tornar o seu pesadelo. O seu pesadelo. Pensa você, coloca você sentadinho ali. É duro, é duro. Eu posso imaginar a dor que eles sofreram. Então, se você não quer sofrer essa dor, proteja a sua nuvem, proteja como se fosse sua, com a sua alma, com a sua força, com o seu poder, o seu conhecimento. Se você não tem o conhecimento necessário, então adquira, porque os dados na nuvem hoje valem dinheiro. Hoje valem muito, muito, muito. Então tem muito hacker que está só à procura de uma brecha para ir lá e roubar seus dados. Então presta atenção, fique esperto, aprende mais, foca em segurança, porque realmente isso pode te mandar embora, pode dar uma multa milionária para sua empresa e pode te gerar um trabalho, meu amigo, que você não queria estar sentado na cadeira desses caras. Comenta aqui o que você achou desse e-mail, se você já teve algum cenário com algum amigo ou passou por algo parecido de criptografia de dados, qualquer tipo de ataque de hacker, comenta aqui pra gente saber e dar risada e comentar e falar aí o que a gente acha. Fechou? Então, um forte abraço, lembra da imersão AWS Arquiteto Associate e me segue lá no Instagram e aí a gente tá junto nessa jornada. Um abraço, valeu!